Estamos falando com vocês, queridos, e eu quero falar da última ministração da série. Eu venho falando com vocês já há algumas semanas sobre uma série intitulada A Cultura do Reino. Então eu queria terminar essa série com vocês hoje, fechar essa série. Hoje nós vamos falar sobre um assunto: livres da escravidão. Essa é a ideia de batermos um papo, falarmos sobre a liberdade que Cristo nos deu e como nós desfrutamos da liberdade que nos foi outorgada pelo sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Essa é a ideia. Se você puder abrir a Bíblia ou suas mídias em Filemon capítulo 1, porque só tem um capítulo, não dá para você abrir no 2. Filemon capítulo 1, verso 8 em diante. Filemon 1, 8 em diante. Se eu estiver falando meio enrolado hoje, é porque eu dormi pouco à noite. Fui para um casamento ontem, fizemos o casamento da Michele, aqui da igreja, né? Para aqueles que conhecem a Michele. Ela e o Rony casaram ontem. Tinham casado no civil no meio da semana e ontem nós fomos trazer a bênção religiosa sobre eles, espiritual. Então, meu Deus, dormi pouco, mas vou sobreviver. Amém? Filemon 1, 8 em diante diz assim, queridos, acompanhem comigo. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Pai, nós te louvamos, a tua palavra, ela é rema nas nossas vidas, que ela possa cumprir o propósito pelo qual nós estamos aqui nessa manhã. Muda a nossa sorte, abre os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor possa falar conosco de maneira profunda, que nós possamos compreender, Senhor, o centro da tua vontade nesse dia e nessa semana, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem oramos. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Na verdade, estamos diante de uma carta que Paulo escreve para um dos seus filhos na fé, um dos seus discípulos, chamado Filemon. Por que uma carta? Porque, na verdade, você, quando na Bíblia, no Novo Testamento, perceber que algumas cartas foram enviadas para pessoas específicas, elas são tratadas porque tiveram uma direção e um endereço específico para alguém, são tratadas como as cartas de Paulo. Todas as vezes que você perceber no Novo Testamento que Paulo escreve para uma comunidade, uma igreja ou para um grupo grande de pessoas, então nós tratamos das epístolas de Paulo. E Paulo, na verdade, aqui ele está dando um endereço, queridos. Ele está endereçando essa carta a um filho na fé. Talvez seja até por isso
que Paulo trata de maneira assim muito clara e específica e não gasta muito tempo com isso, e ele escreve só um capítulo. Filemão tem um capítulo só. Paulo precisava tratar de um assunto de interesse com Filemão a respeito do reino, e esse assunto na verdade tinha nome, e o nome desse assunto era Onésimo. Onésimo, na verdade, queridos, ele era escravo de Filemão, ele era servo de Filemão. Na cultura era comum a escravidão, na cultura em que Paulo está vivendo, e Paulo está aqui escrevendo para o seu filho na fé, ele está diante de uma circunstância muito comum para eles naqueles dias, mas não comum para o reino. Paulo então ele começa a tratar de maneira direta com Filemão, seu filho na fé, a respeito do desejo dele de que Filemão pudesse entender o que aconteceu na vida de Onésimo. Paulo conhece esse homem, Onésimo, dentro da prisão. E Paulo então ministra o evangelho, prega a Cristo para esse homem. E a Bíblia então nos relata que Onésimo ele tem um desejo de que o evangelho possa ser a realidade da sua vida daí para frente. Paulo está dentro desse contexto, queridos, e Paulo agora então tem mais um filho, mais um discípulo na fé. Onésimo se torna agora não mais uma pessoa inútil. Paulo chega a escrever para Filemão dizendo: olha, outrora ele era inútil, tanto para mim quanto para você, mas por conta da liberdade de Cristo Jesus na vida dele, hoje ele não só é útil para você, quanto para mim. Então Paulo muda a percepção assim de maneira radical a respeito de como ele enxerga uma pessoa que teve e uma pessoa que não teve o encontro com Cristo. E Paulo então endereça essa carta para esse filho na fé chamado Filemão, dizendo para Filemão: Filemão, eu vou colocar algumas coisas para que você entenda, filho. Você também tem algumas dívidas comigo, você é meu filho na fé, eu já fiz muitas coisas por você. Então eu estou te enviando agora um novo nascido em Cristo, um homem, um amigo, e que você possa recebê-lo da mesma maneira que se você estivesse recebendo a mim. Paulo chega ao ponto de dizer a respeito de Onésimo que Paulo desejava muito que ele pudesse ficar junto de Paulo, para que ele pudesse anunciar com Paulo o evangelho que ainda estava sendo anunciado. Mas Paulo ele não quer ferir Filemão, e Paulo então nessa carta está dizendo: Filemão, eu quero mandá-lo não debaixo da autoridade que eu posso exercer sobre você, porque eu sou o seu mentor, porque eu sou o seu pai espiritual, porque eu sou o seu... Não, eu não quero fazer isso. Eu quero mandar ele para você na condição de amor, a fim de que tudo aquilo que você fizer em favor de Onésimo, você possa fazer com consciência, e que isso seja de maneira espontânea, que você possa compreender aquilo que Deus está fazendo. Eu quero relatar algumas coisas, quero tratar algumas coisas conosco dentro da cultura do reino, queridos, para que nós possamos receber de Deus uma graça específica a respeito da liberdade que nós temos. Quantos são livres aqui em Cristo Jesus? Somos livres, amém? Agora eu queria que você, durante o tempo de reflexão que nós vamos ter em relação à palavra, quantos aqui, agora você não precisa erguer a mão que eu não quero te expor, quantos aqui ainda escravizam pessoas? Sabe, queridos, é uma grande diferença entre nós desejarmos ser livres e desejarmos libertar alguém. Existem pessoas, por uma série de fatores, por uma série de realidades nas nossas vidas, que nós temos o desejo sempre de prendê-las conosco. Ao longo dos anos você vai ver muitas pessoas sendo feridas pelo caminho. Por que elas são feridas pelo caminho? Porque o desejo dos seus senhores vão além daquilo que Deus estabeleceu para a relação, para o relacionamento. Os senhores muitas vezes perdem a percepção, enquanto tornam as pessoas como escravos, eles perdem a percepção do limite das pessoas. A escravidão é algo muito ruim, queridos. Se você conhece um pouco de cultura, vamos falar de cultura no Brasil mesmo. Se você conhece um pouquinho de história, se você conhece a história da nação, se você conhece um pouquinho da cultura africana, você vai ver o quanto a escravidão projetou de dor na vida daqueles que foram escravizados. Ao ponto dos senhores, às vezes, não entenderem o limite dos escravos, tratando eles em serviços pesados até a morte. Já não havia mais condição de trabalhar, e o pouquinho que existia dentro daquela pessoa foi sugado até a última gota. E às vezes, queridos, nós falamos de escravidão, parece tão distante de nós, né? Escravidão, não é verdade?
Porque nós não temos uma cultura mais de escravidão. A escravidão foi abolida, mas ela foi abolida em que nível? É muito provável que nós não tenhamos a compreensão de que o nível de escravidão que foi abolido é somente o físico. Mas muitas vezes nós escravizamos pessoas nas emoções, mentalmente, espiritualmente, nos achamos dono das pessoas. E Paulo está tendo uma compreensão, queridos. Paulo está se colocando como um coigual diante de um homem que era escravo, mas que agora nasce de novo. A realidade é que Paulo está na prisão com este jovem, e quando Deus usa a vida de Paulo para ministrar o evangelho para Onésimo, Paulo com certeza, ele declara: olha, você vai conhecer a verdade vai te libertar, porque a palavra é a verdade, Deus é a verdade, o Cristo encarnado é a verdade. E Paulo então começa a ministrar, com certeza de alguma forma, pregando com as suas palavras, com os seus meios, ministrando a vida desse homem, e de repente Onésimo fala assim: nossa, eu estou achando isso tudo tão maravilhoso, e se é possível que eu possa de fato ser livre, eu desejo ser livre. Só que tem um problema, Paulo. Eu estou percebendo que o que você ministra para mim me faz um homem livre espiritualmente, mas eu tenho pendências das quais eu não consegui saná-las. Eu tenho uma realidade, uma história de vida da qual você não conhece, Paulo. E Paulo perguntou: qual que é essa realidade? E Onésimo fala: na verdade eu sou um escravo fugitivo. Eu fugi da casa do meu senhor, e o meu senhor tem nome, ele se chama Filemão. Com certeza Paulo investiga quem é esse Filemão, porque eu conheço um Filemão. Será que estamos falando do mesmo Filemão? E aí então Onésimo diz para Paulo: olha, eu tenho um problema, eu não consigo ser livre totalmente, embora no espírito eu sou livre, eu tenho pendências no mundo físico das quais precisam ser solucionadas. Isso traz um princípio para mim e para você, igreja. Nós muitas vezes somos livres da condenação do pecado e da morte, da vida e da vã maneira que vivíamos antes de Cristo, mas nós não consertamos coisas das quais deixamos para trás. Eu me recordo, queridos, anos atrás, quando o Senhor me resgata da lama e me traz para a luz, tirando-me das trevas, eu tinha muitas pendências no mundo, muitas pendências. Algumas pessoas caminhavam comigo, estão na igreja até hoje, caminham comigo até hoje. E algumas pessoas caminhavam comigo e nós fazíamos coisas absurdas no mundo. E eu me lembro, queridos, que um dia então eu estava dentro de um culto numa quinta-feira, e Deus então traz uma palavra através do pastor naquela noite falando sobre Zaqueu. Que Zaqueu, depois de ter nascido de novo e ter tido um encontro com Cristo, ter reconhecido Cristo como Senhor e Salvador, a salvação chega na casa de Zaqueu, chega na vida de Zaqueu, e Zaqueu diz então o seguinte: Senhor, eu quero restituir 4 vezes mais todos os danos que eu causei a qualquer pessoa que seja. Eu quero restituí-los. Sabe o que eu vejo nesse princípio, queridos? As pessoas estão resolvendo as suas vidas espirituais, mas as suas pendências emocionais e físicas estão ficando à beira do caminho. Não demora muito, você está aqui dentro da igreja, eu convido uma pessoa que conheci para vir no culto, chega aqui, ela olha para a sua cara, ela fala: eu não vou ficar aqui. Ela olha para a minha cara, ela fala: cara, esse aí que é seu pastor? Misericórdia. Sabe por quê, queridos? Resolvemos os problemas espirituais da nossa vida, mas não tratamos com as coisas da carne. E Deus, na verdade, não é um Deus que veio salvar somente o seu espírito, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses que Deus haverá de nos dar um corpo glorificado, queridos. Ele veio salvar tudo. Deus veio restaurar suas emoções, Ele veio restaurar o seu corpo, Ele veio restaurar o seu espírito, Ele veio te restaurar por completo, porque Deus restaurará todas as coisas. A Bíblia diz que até a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus, momento onde a própria natureza será restaurada na sua essência. Quando Deus criou todas as coisas, querido, tudo era muito diferente de hoje. E nós precisamos entender a convicção do reino. O evangelho de Cristo nas nossas vidas, ele precisa nos trazer a consciência que Paulo está conversando, ministrando e está ensinando Onésimo, dizendo: Onésimo, então se existe uma pendência física na sua vida, nós vamos tratá-la também. Eu conheço Filemão e eu vou fazer algo por você. Sabe, queridos, eu louvo a Deus, queridos. Eu tenho 27 anos caminhando com Cristo. Ao longo desses 27 anos, Deus levantou pessoas tão preciosas na minha vida, queridos. Eu sempre fui cuidado por Deus, a minha família sempre foi cuidada por Deus.
Não houve um dia da minha existência, enquanto eu tenho servido a Deus ao longo desses 27 anos, que Deus permitiu que faltasse o pão na minha mesa. Nunca faltou, queridos. Eu já passei por muitos perrengues, sei que muitos de vocês também já passaram. Já passei por muitas lutas, queridos. Mas eu fico vendo o que Deus está nos ensinando através desse papo de Paulo e Onésimo. Quando então Paulo diz, olha, deixa eu dizer para você, Filemon, ele também me deve. Porque eu fiz muitas coisas em favor desse meu filho. E se ele tem dívidas comigo, então eu tenho crédito com ele. Agora deixa eu dizer algo para você, Onésimo. Se eu tenho crédito com Filemon, eu quero passar um pouco desse crédito para você. Deixa que eu resolvo. Eu vou resolver. Eu não vou reter só para mim o crédito que eu tenho. Às vezes, amados, nós somos cheios de créditos em muitos lugares por onde passamos. Mas todos os créditos que nós temos, nós queremos angariar mais e mais, e acumular mais e mais e mais, e reter mais e mais e mais e mais, e nos esquecemos da viúva, do pobre, do órfão, daqueles que necessitam, daquele que está escravizado. Mas Paulo está tendo aqui uma figura de Cristo para conosco, queridos. Paulo está dizendo, não, se você deve para ele porque você é escravo, ele deve para mim, vamos acertar essa conta. Eu pego o meu crédito e nós vamos realizar algo diferente. Eu penso que quando Jesus há mais de 2000 anos subiu numa cruz, queridos, em favor da sua e da minha vida, ele estava declarando nas regiões espirituais e no mundo físico, eles devem, mas toda dívida que é contra eles, eu tenho crédito como filho de Deus, porque passei pelo mundo e venci o pecado, e agora estou vencendo a morte, e eu vou anular e cancelar toda a dívida contrária em relação aos meus irmãos. Amados, quanto rancor, quantas coisas carregamos no coração. Temos créditos o suficiente para liberar pessoas, mas não fazemos. Temos crédito o suficiente para interceder por pessoas e às vezes não fazemos. E Paulo está dizendo, não, comigo é diferente, porque eu entendi o reino. A cultura do reino sempre vai colocar você e a mim numa posição de coigual com os outros, queridos. Paulo era muito maior do que Onésimo. Onésimo era um escravo. Mas ele falou, não, Onésimo, aqui no reino, não tem grego, não tem judeu, não tem rico, não tem pobre. Não tem, queridos, não tem. Nós precisamos usar os créditos que Deus tem nos dado, queridos. Então as pessoas estão resolvendo as suas vidas espirituais, mas elas não estão resolvendo as suas vidas carnais. E Paulo está nos ensinando um grande princípio. Sabe qual que é o princípio que Paulo nos ensina, amados? Quando Jesus veio resolver e solucionar as questões da sua vida, Ele não solucionou só a questão espiritual da sua vida. Ele solucionou as suas questões físicas também. Isaías 53 nos diz que Ele levou sobre si todas as enfermidades que nos eram contrárias, toda a nossa dor. Todas essas coisas foram levadas. Aí você poderia me dizer, pastor, mas isso parece não ser uma verdade. Porque eu estou enfermo, porque a minha família está enferma, porque minha mãe, meu pai, porque esses dias eu perdi uma pessoa com a enfermidade. Jesus não está falando simplesmente do teu período nesse corpo na terra, queridos. Jesus está dizendo o seguinte, que toda a enfermidade foi levada, porque ainda que a enfermidade te deite hoje, te derrube hoje, Ele vai te levantar com o corpo glorificado, e nunca mais a enfermidade terá alguma autoridade sobre a sua vida, porque lá não haverá choro nem ranger de dentes para aqueles que são salvos, e nem a dor e nem as lágrimas jamais estarão na nossa presença naquele lugar, queridos. Jesus está falando de algo muito mais amplo do que simplesmente curar você nesses dias. Jesus está falando de algo que Ele resolveu eternamente em relação a mim e a você. Quantos estão entendendo, queridos? E eu louvo a Deus porque às vezes Deus levanta pessoas assim. E em relação aos cuidados que Deus tem tido sobre a minha casa e sobre a minha vida ao longo desses anos, pessoas foram levantadas não somente para suportar e me ajudar nas questões espirituais que eu passei, mas pessoas, desde que Jesus me trouxe para o reino, pessoas colocaram a mão no bolso em favor da minha vida e da minha família, queridos. Eu tenho sido sustentado, queridos, pela graça e pelo favor de Deus. Paulo está dizendo, a questão espiritual ficou clara para você? Está com dívida na questão social? Então eu vou mudar a sua vida social, filho. Eu vou me colocar entre você e o seu credor. Paulo, queridos, não é Jesus, é Paulo. Paulo está dizendo, eu vou pagar a tua dívida, filho. Você é meu irmão, você é meu amigo. Eu não quero que você leve isso, queridos, para um... O que é isso, pastor? O senhor está com uma palavra estranha, e agora eu vou ficar pagando a dívida de quem não tem juízo? Queridos, eu estou querendo dizer o seguinte, quando Deus está trabalhando, quando Deus está se movendo, quando as coisas são de Deus, toda a obra de Deus sempre contará com os recursos de Deus. Quantos sabem disso?
Há pouco tempo atrás, queridos, eu me vi sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Eu tinha uma posição profissional, espiritual, tinha uma posição e do dia para a noite não tinha mais. Sabe o que eu fiz? Orei com a minha esposa, com os meus filhos e falei: olha, Deus cuidou de nós até hoje, certamente continuará cuidando. Coloquei um alicate no bolso e fui trabalhar, queridos. Fui trabalhar sabendo que não tinha condições de mensurar o quanto poderia ganhar por mês, porque fui de autônomo, poderia entrar a serviço ou não. Mas eu quero dizer para você, desde o primeiro dia, pessoas bateram na minha casa e disseram para mim o seguinte: pastor, conta comigo. Irmão, conta comigo, o que você precisar. Deixa eu dizer para vocês, eu estou faz quanto tempo? Desde dezembro do ano passado, um pouquinho antes, desde novembro do ano passado, trabalhando aqui na igreja com tudo que eu posso. Sem salário da igreja, sem salário. Mas não é uma verdade isso, queridos. Eu tenho salário da igreja. Sabe por que eu tenho? Porque irmãos desta casa foram na minha casa todos os meses e falaram: pastor, está faltando alguma coisa? Pastor, passa o número da sua conta. Pastor, Deus tem falado comigo, eu quero te abençoar. Sabe o que essas pessoas estão fazendo, queridos? Elas estão se colocando entre a minha questão social, o meu momento e aquilo que Deus é na minha vida. Aquilo que as contas são na minha vida. Aquilo que os credores são na minha vida. As pessoas estão tomando a mesma atitude de Paulo para comigo, como Paulo teve com Onésimo, dizendo: não, pastor, nós estamos juntos, você é meu amigo, cara. Pessoas me procuraram e falaram: não por causa da tua posição na igreja, mas porque você é meu amigo. Onde eu comer, você vai comer, irmão. As contas que eu pagar, você vai pagar também, porque você faz parte da minha vida, você faz parte da minha história. Não tem a ver com religião, queridos. Tem a ver com o entendimento, uma compreensão de que nós, enquanto estamos surfando na crista da onda, nós devemos assistir aqueles que menos têm. Então, se você não tem sido abençoado de alguma forma, é porque também as pessoas às vezes não são bidu. Existem pessoas que nem sabem que você está sofrendo. Eu não escondo, queridos, quando eu estou sofrendo, nunca escondi. Paulo está nos ensinando um princípio. Está dizendo: Onésimo, eu vou me colocar diante daquilo que você está vivendo e vou falar com quem é o seu credor, o seu dono. Eu quero que você entenda o seguinte, queridos: escravidão na Bíblia, na verdade, ela existe por conta de alguns contextos. Um dos contextos da escravidão na Bíblia é porque algumas nações eram invadidas por guerrilhas e os guerreiros da época, na verdade, eles matavam a maioria das pessoas, mas alguns eles traziam como escravos, por conta dos combates, porque lhes era necessário fazer o serviço braçal e pesado. Na Bíblia, a escravidão também existe porque às vezes as pessoas chegavam a dever tanto, que não tendo mais condição de pagar a dívida que tinha, se tornavam escravos daqueles para quem elas deviam. Então agora elas pagavam com a própria vida, servindo aqueles senhores. E escravidão na Bíblia fala também a respeito de escravos que eram órfãos. Crianças órfãos, jovens órfãos, queridos, por uma série de fatores. Esses jovens, eles eram comercializados, por não terem famílias, eram vendidos como escravo. Eu não sei por que Onésimo era um escravo, a Bíblia não relata o porquê Onésimo se tornou um escravo de Filemão, mas a realidade é que ele se tornou um escravo. A visão que eu tenho para as nossas vidas, eu quero compartilhar com você nessa manhã. Eu não sei se você é um escravo de alguma situação ou se você está escravizando alguém. Mas eu quero dizer que uma vez que o Evangelho nos alcança, tudo precisa mudar. E eu preciso que você se defina daqui até o final da ministração. Se você é um senhor de alguém ou se você é escravo de alguém. Sabia, queridos, que as nossas questões emocionais nos prendem as pessoas para o resto da nossa vida? Eu tenho aprendido, queridos, Deus tem falado muito ao meu coração, ao meu espírito a respeito disso. Eu tenho lido palavras, Deus tem falado assim de maneira profunda comigo, em reflexões que eu tenho feito sozinho com Deus, a respeito de liberar. Queridos, mesmo nesse tempo, eu ganho às vezes uma oferta de um irmão, 30%, 40% dessa oferta eu já destino. Você não tem medo de passar fome, pastor? Eu não.
E se passar, foi porque Deus quis. Aprove a Deus, queridos, o meu sucesso ou a minha derrota. Aprove a Deus o meu sustento ou a falta dele. Aprove a Deus os cuidados da minha vida em qualquer área que for. Pastor, então por que eu estou passando por essa perrengue? Por que eu estou passando por essa peleja? Eu não sei te explicar, queridos. Você precisa fazer a sua autorreflexão. Mas eu quero dizer para você, existem coisas que nos levam à miséria. Se não nos leva à miséria física, pelo menos nos leva à miséria emocional. E também nos leva à miséria espiritual. O que é miséria espiritual, pastor? Me ajuda nisso. É quando, na verdade, nós recebemos um título que Deus deu para os religiosos da época dele. Jesus os chamou de hipócritas, sepulcros caiados. Isso é miséria espiritual. É quando você prega algo que você não vive, você não tem a condição de abrir o coração para viver. Deixa eu dizer algo para você, igreja, com muito amor, queridos. Eu estou abrindo o meu coração com vocês. Nós estamos fechando uma série a respeito da cultura do reino. Cultura do reino não é você estar nos Estados Unidos passeando, nem num parque de diversão tomando suco de laranja, descendo em tobogã. Cultura do reino, queridos, é entendermos o que nós estamos vivendo na prática. É entender o que nós estamos praticando todos os dias. Então você precisa de fato compreender que não é possível você viver uma coisa que você não tem condição de pregar ela. Se o que você está vivendo, você não tem condição de pregar para outro, pare de viver para isso, porque é uma vergonha. É uma vergonha. Se eu estou fazendo algo que eu tenho nojo, vergonha de compartilhar, eu não deveria fazer. Porque a Bíblia diz que todas as obras das trevas elas são escondidas, mas todas as obras da luz são levantadas. Então quais são as nossas obras? Mas eu quero dizer outra coisa para você também. Existem coisas que você deseja, mas você não consegue. Então tipo assim, pastor, eu tenho pendências, eu tenho dificuldades, eu tenho pessoas que eu tenho escravizado, mas eu não consigo liberar. Graças a Deus que você chegou a esse reconhecimento. A libertação de algumas coisas que você não consegue na própria vida, queridos, ela só te alcança quando você reconhece que não pode. Você precisa reconhecer que não pode. Mas não é reconhecer só para Deus. Tiago 5,16 diz que nós devemos vomitar, confessar uns aos outros as nossas limitações. Existem coisas, queridos, que você precisa reconhecer publicamente. Dizer para pessoas a quem você ama, falar, eu tenho dificuldade nessa área. Porque todas as vezes que alguém se aproxima de você, você fala assim, não, mas eu não tenho dificuldade, mas está todo mundo vendo que você tem. Todo mundo está vendo que você tem, irmão. Irmã, todo mundo vê. Ah, pastor, as pessoas são maldosas, elas me taxam, me rotularam, vírgula. Rotularam não. Quantas situações aconteceram ao longo da sua história para que esse rótulo tivesse aí? Não é possível que todo mundo erre e só eu estou certo, queridos. Não é possível. Então nós precisamos reconhecer, olha, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. E o meu problema é esse. E nós precisamos dar nome. E Onésimo está dando nome aqui. Falou assim, Paulo, como que eu vou ser livre se eu tenho um problema? Eu sou escravo. Onésimo está reconhecendo, queridos. Eu tenho um problema. Eu sou escravo. Quantos estão entendendo, queridos? Palavra dura, né? Podia fechar com uma diferente, né? Quer dessa, só tem dessa, queridos. Deus está falando algo precioso para mim e para você. Paulo reconhece que Onésimo foi gerado dentro da prisão. Filhos gerados em circunstâncias difíceis, queridos. Filhos gerados em circunstâncias contrárias, eles são protegidos de unha e dente. Você já gerou algo na dificuldade? Quantos já geraram algo na dificuldade assim? Eu vejo pessoas, a mulher está falando assim, amor, vamos vender isso aqui. Você fala, não, rapaz, o que eu sofri para chegar aqui, mas está caindo, está tudo desmoronando. Mas o teu coração está naquilo pela quantidade de sofrimento que você teve para gerar aquilo. Desapegue, queridos. Desapegue. Existem coisas que você sofreu para gerar, mas existem coisas que você tem que deixar, mesmo tendo sofrido. E outra coisa, existem coisas que você gerou que são tão importantes para Deus que você deve defender de unha e dente. Então deixa eu dizer para você, todos nós aqui fomos comprados por um preço alto,
Pedro chega a nos dizer na sua carta, 1 Pedro 1,18, que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, nós não fomos comprados por coisas corruptíveis desse mundo, mas nós fomos comprados pelo preço de sangue, vertido na cruz do Calvário. Algo que ninguém poderia fazer por mim e por você foi feito por Jesus Cristo em nosso favor. Então a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. E o que Deus está falando conosco então? Existem coisas que são geradas no sofrimento, querido. Eu quero dizer, as pessoas com quem você não está conversando, às vezes brigando, se distanciando, elas foram geradas debaixo de um sofrimento na cruz do Calvário. Essas pessoas têm dono. E embora nós somos livres em tudo o que Deus nos proporcionou liberdade, de Cristo nós somos escravos. Quantos sabem disso? Nós somos escravos de Cristo, querido. Porque na verdade o que Pedro está nos dando aqui em 1 Pedro 1, ele está dizendo, olha, houve uma negociação. Vocês que eram escravos foram comprados pelo sangue do meu Filho Cristo Jesus, Deus está dizendo. E vocês foram comprados por Ele. Se vocês foram comprados por Ele, embora Ele os comprou para os libertar, vocês têm uma grande dívida com o meu Filho. Sabe qual que é a dívida? Você não poderia pagar, queridos, mas Ele pagou. Mas qual que é a diferença dessa dívida? Jesus não vem te cobrar agora. Ele não vem te cobrar. Ele simplesmente morreu por você pela sua graça infinita, seu amor e sua misericórdia. Mas haverá um dia, e naquele grande dia nós não podemos brincar com isso, queridos. A graça não é um passaporte para nós vivermos uma vida distante de Deus, distante da palavra de Deus, desconsiderando as vontades de Deus. A Bíblia diz que naquele grande dia todas as coisas serão julgadas por Ele, inclusive as nossas obras. Então Jesus, na verdade, Ele nos libertou, mas Ele nos libertou para que nós pudéssemos viver a sua vontade. Coisas que foram geradas como seus filhos, amigos, coisas que foram geradas como o seu casamento, a sua profissão, debaixo de cadeias, de prisões, de lutas, de dificuldades, queridos, elas devem ser defendidas de um idente, até que Deus libere uma palavra. Até que Deus libere uma palavra. Onésimo, queridos, num só momento da sua vida, num só instante da sua vida, ele estava debaixo de uma palavra de escravidão por conta de Filemão, o seu senhor, mas em um só momento da sua vida, tendo se encontrado com Paulo, tudo mudou na vida dele. Paulo manda uma carta, queridos, e agora eu fico pensando, Onésimo foi o cara que carregou a carta. Paulo falou assim, Onésimo, volta para Filemão e leva essa carta com você, entrega para ele, diz que foi eu que mandei. Eu fico pensando quando Filemão viu e falou assim, ah, você voltou. Ele vê Onésimo chegando, queridos, na sua propriedade. Você voltou? Eu penso, queridos, assim, estou pensando, que Filemão deve ter, né? Agora você vai ver o que é trabalhar, filho. Deu pinote em mim, fugiu, agora você vai ver o que é escravidão. Você não viu nada ainda. Mas aí quando o Onésimo chega diante de Filemão, ele falou assim, Filemão, eu sei que você deve estar bravo comigo, eu dei um perdidão, mas eu tenho uma carta aqui, antes de você falar qualquer coisa para mim, eu queria que você lesse. E aí Paulo está dizendo naquela carta, sabe, Filemão, eu queria que você recebesse ele como se estivesse recebendo o meu coração. Rapaz, não tem Filemão que aguenta. Não tem, queridos. É quando, na verdade, diante das circunstâncias da vida, nós temos que entender que Jesus tem escrito cartas a nosso respeito. É quando eu e você enfrentamos circunstâncias na vida que nós vamos ter que encarar de frente. E quando nós pensamos que nós vamos quebrar a cara por causa da nossa condição, nós chegamos lá, o diabo diz assim, nesse eu não posso tocar. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o diabo não os toca. Não os toca, queridos. Eu creio em cada vírgula, em cada promessa da palavra de Deus a respeito das nossas vidas. E existem momentos que o diabo ele quer fazer coisas, as pessoas querem fazer coisas, e Deus fala, já escrevi uma carta a respeito dele, você não vai fazer isso não. Está escrito. Já escrevi a respeito do meu filho. Nós temos cartas de Deus, querido, a respeito da nossa existência na terra. Deus projetou uma vida que foi, na percepção dele, a melhor vida para você. Talvez não é na sua, porque você ainda não compreendeu o todo. Mas Deus já escreveu cartas a seu respeito. Eu quero dizer para você, tudo aquilo que foi gerado na dor, Jesus gerou cada um de nós com dores de parto. Paulo gerou filhos na fé com dores de parto. Nós temos gerado coisas na vida com dores de parto. Se elas estão no centro da vontade de Deus, ninguém, queridos, nada nem ninguém poderá se levantar e poderá impedir, porque as cartas de Deus já foram liberadas a nosso respeito. Deus sempre vai enviar à sua frente o Espírito Santo. Quantos sabem disso?
Antes de você vencer qualquer uma das lutas que você tem que vencer na terra, vença nos céus primeiro. Vença primeiro no mundo espiritual, nas regiões espirituais, queridos. É lá que vencemos as batalhas, não são aqui. Porque quando vencemos as batalhas lá no mundo espiritual, as coisas acontecem na terra. É por isso que Jesus nos ensina: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, porque no reino as coisas são diferentes da terra, queridos. E quando elas tocam a terra, toda a terra é transformada. Quantos estão entendendo? Nós precisamos vencer nas regiões espirituais. Deus está mudando a nossa sorte. Eu quero finalizar com você. O Evangelho de Deus, na verdade, não faz de você só uma pessoa livre. O Evangelho de Deus faz de você um servo fiel. Um servo fiel, queridos. Filemão, na verdade, ele teve que entender através da carta enviada por Paulo, que Paulo não estava mais vendo agora Onésimo somente como um escravo, mas como um amigo fiel, um servo fiel. Quantos têm servido a Deus aqui com fidelidade nessa casa? Eu quero finalizar com você, queridos. Eu queria que vocês se colocassem em pé, queria chamar o Ministério de Música. Onésimo, na verdade, ele tinha tudo, queridos, para ser condenado, para ser julgado e para ser escravizado de novo. Todavia, antes dele voltar para o seu Senhor, que tinha direito de fazê-lo, ele precisou passar por um momento ímpar na vida. Eu acredito, queridos, que muitos de nós estamos dentro da igreja, mas ainda não passamos por esse momento de liberar a escravidão que temos tido dentro de nós. E muitas vezes ainda nos sentimos escravos do pecado. E eu finalizo com você sobre esse aspecto, sabe por quê? Eu quero dar algumas orientações para você. Eu tenho atendido pessoas e conversado com pessoas ao longo dos anos. Recentemente tenho conversado com algumas pessoas que ela diz assim: pastor, isso é maior do que eu. Sabe o que ela está me dizendo? Sou escravo disso, não consigo deixar. Ela está dizendo: pastor, isso é impossível, eu sou escravo disso, eu não consigo. Deixa eu dizer para você, todas as vezes que você colocar a circunstância da escravidão acima daquilo que Deus pode, você nunca será uma pessoa livre na terra. Então chega, queridos. Eu não sei quanto tempo você tem de conversão, eu não sei há quanto tempo Jesus te trouxe, eu não sei há quanto tempo Ele escreveu o seu nome no livro da vida e mudou a sua história. Mas uma coisa eu quero que você entenda: se você de fato está recebendo essa palavra, essa é uma manhã de você mudar o destino da sua vida. Assim como Paulo em um momento muda a vida de Onésimo, Jesus está aqui para mudar a sua vida eternamente, eternamente. Eu preciso que você se posicione. Traga agora dentro de você, na sua memória, quais são as pessoas que você precisa liberar e perdoar. Traga na sua memória por quais pessoas você tem se sentido escravizado, escravizada. E declare nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus: Senhor, a tua palavra é que ordena a minha vida. Eu não vou mais viver debaixo do jugo da escravidão. Se eu sou livre no espírito, eu desejo ser livre na carne também. Então traga nomes, querido. Vou te dar alguns deles. Pornografia, é ela que te escraviza? O que te escraviza? Masturbação? Adultério? Roubo? Mentira? Engano? Queridos, nós estamos vivendo dias de muitas oportunidades e os oportunistas, eles enganam pessoas. Pessoas que têm negócio próprio, de maneira absurda, enganam outros, diz que trocou a peça e não trocou. O que te escraviza? Levar vantagem em tudo? A lei de Gerson? O que te escraviza? Algumas coisas nos escravizam, queridos. Eu queria que você pensasse e refletisse sobre a sua vida nessa manhã. Sabe, irmãos, a porta é estreita. Não vai dizer naquele grande dia que você não foi exortado por Deus, pelo Espírito Santo, dizer que você não sabia. Você sabe. Às vezes você se vê ferrado na vida e não sabe por que você está ferrado. Semeadura, queridos. Nisso eu sou de pleno acordo com aquilo que Deus nos deu em relação à nossa decisão de livre-arbítrio. Não é possível você semear mentira e engano, queridos, e colher outras coisas. Do que você é escravo? Do dinheiro? Quanto mais você ganha, mais você guarda? Mais você tem? E
o que você faz do mendigo, da viúva e do órfão que está lá fora? E dos irmãos que necessitam? Sabia que nós vivemos numa comunidade onde irmãos às vezes não conseguem pagar conta de água e de luz, queridos? Você sabia disso? Não sabia, pastor. Então saiba. Procure saber. Esdras e Neemias, na verdade, quando eles vêm para a restauração das muralhas de Jerusalém, a Bíblia diz que Neemias procurou saber como estava o estado dos seus irmãos. Você tem procurado saber como está o estado dos seus irmãos? Você algum dia parou alguém para dizer: olha, eu te vejo há tanto tempo aqui, qual que é a sua história? Você está precisando de algo? Em que eu posso ser útil para você? Nós podemos ser úteis, igreja. Quantos creem nisso? Então coloca nome na tua escravidão nessa manhã, querido. Vamos deixar essa questão medíocre de cristianismo fora, essa questão medíocre de religião fora. Vamos viver o cristianismo autêntico. Vamos amar e ser amados, queridos. Pessoas não se permitem ser amadas simplesmente porque foram feridos por um. Colocaram todos numa vala comum, ninguém mais tem acesso a elas. Se permita ser amado. Quero dizer algo para você: não existe nada mais gostoso e mais delicioso do que um abraço. É quando alguém coloca você no peito e te traz segurança. Não está podendo por causa da pandemia, né? Mas não existe nada mais gostoso do que isso, do que você se sentir seguro. Todo ser humano tem insegurança, independente do tamanho desse homem e dessa mulher. Todo ser humano tem inseguranças, queridos. Então nós precisamos colocar nome nas nossas escravidões. O que está te escravizando nessa manhã é dia de romper. Quantos creem que nós podemos romper pelo poder que há no nome de Jesus? Não existe nada que pode fazer com que você permaneça preso se Jesus te libertar. Ele é o autor da nossa liberdade plena em tudo que somos e temos. E você certamente será um grande canal de bênção. Por isso, o meu desafio para nós, fechando esse ciclo de ministrar a respeito dessa temática cultura do reino, é que nessa manhã nós possamos ser transformados de uma vez por todas. O meu convite é que você lance aos pés de Jesus nesta manhã toda a mentira de cristianismo que você diz viver. Eu tenho lançado, queridos. Eu tenho me submetido a coisas que têm rasgado o meu coração. Rasgado, queridos. Não é cortado, não. É rasgado. Eu tenho me dobrado diante de circunstâncias para dizer: Senhor, eu não dou conta. Ele falou: então deixa eu te carregar, filho. Sabe por quê, queridos? Porque eu quero viver o verdadeiro cristianismo. Importa que ele cresça e eu diminua. Quantos estão comigo? Digam amém.